vocês? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, na aula passada, né, a gente iniciou esse novo tópico aqui, certo? Onde a gente vai tratar aqui da descrição e classificação do movimento dos fluidos. Ok? Então, o movimento dos fluidos, como a gente já deu uma introdução na aula passada, certo? Ele pode se comportar de forma não viscosa ou viscosa, mas se comportando como de forma não viscosa não significa que o fluido não tem viscosidade. Porque o comportamento dele, certo, tem uma certa tendência onde a gente pode utilizar, certo, esse critério, certo, como simplificação para estudo de algum fenômeno. Deixa eu só ligar aqui a energia. Tá, tá. Ok? Mas, no geral, pessoal, em mecânica dos fluidos, certo? E principalmente quando a gente vai estudar lá hidráulica e outras disciplinas que tratam de fluidos, certo? O que está em jogo mesmo é a importância, a natureza, né? Natureza viscosa, certo? Ou a compressibilidade do fluido. Então, a natureza viscosa, se o fluido pode ser tratado em um determinado escoamento como não viscoso ou viscoso, ok? Sabendo que todo fluido tem viscosidade, mas em algumas situações, para alguns estudos, certo? Aplicando alguns modelos matemáticos, a gente pode considerar uma situação de escoamento de fluido não viscoso, ok? Mas lembrando que é uma simplificação. Nesse caso, a gente tem que avaliar direitinho para verificar se a admissão dessa hipótese não vai gerar, certo, erro significativo no resultado da simulação. Certo? Então, uma das coisas de bastante interesse, certo, em mecânica dos fluidos é a natureza viscosa do fluido que está escoando. E também sua compressibilidade. É exatamente esse râmbuzinho aqui final do nosso fluxograma. Certo? Definir se um fluido que está escoando, certo, se comporta como compressível ou incompressível. Então, essas duas coisas aqui são essenciais, ok? Essenciais aí no estudo, certo, da dinâmica de fluidos. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso, a natureza viscosa do fluido em escoamento e sua compressibilidade. Ok? Lembrando que, assim como todo fluido na natureza possui viscosidade, certo? Algumas situações você pode considerar ele como se fosse um fluido ideal ou não viscoso, mas isso é uma simplificação, que pode acarretar, aliás, que vai acarretar erros no resultado da sua análise. Só que em algumas situações esses erros são insignificantes, certo? E aí, mostrando uma situação desse tipo, aí a gente pode fazer essa simplificação. Porque uma análise de um fluido, de um escoamento de fluido não viscoso é bem mais simples do que a análise de escoamento de fluido viscoso. Ok? Agora, o fluido viscoso, por ser um fluido real e possuir viscosidade, daí o seu nome, viscoso, certo? Ele pode se comportar como laminal turbulento, ok? Então, isso aqui é uma característica, certo? Específica dos fluidos viscosos. Então, ao simplificar um modelo, uma situação, um determinado escoamento, certo? Ao escrever um modelo considerando o fluido não viscoso, não faz sentido você falar, certo? Se esse fluido vai gerar um escoamento laminal turbulento, certo? Pela natureza dele, certo? Ser não viscoso, ok? Então, isso aqui é uma simplificação. Lembrando que todo fluido é viscoso, mas isso aqui é uma situação específica, ok? Para simplificar uma determinada análise, ok? Então, um fluido viscoso, ele pode ser laminal turbulento. Okay? Ao mesmo tempo,
nesse fluxograma mostra, certo, que tanto uma simplificação, considerando o escoamento de um fluido não viscoso, como a situação real de um fluido viscoso, certo? Você pode considerar ambos como compressível ou incompressível. Ou seja, um fluido ideal, ou não viscoso, compressível e incompressível, um fluido viscoso, que seria um fluido real, compressível e incompressível. Então, isso aqui é uma característica que cabe tanto aos não viscosos como aos viscosos. Ok? E outra situação também que cabe tanto aos não viscosos como aos viscosos é considerar um escoamento como interno ou externo. Então, eu posso ter um fluido não viscoso escoando internamente, ou posso ter um fluido não viscoso escoando externamente. Ou vice-versa, um fluido viscoso interno, de escoamento interno, um fluido viscoso de escoamento externo. Então, essa característica de ser compressível ou incompressível, de ter um escoamento interno ou externo, cabe tanto aos não viscosos como aos viscosos. Mas a característica de escoamento laminal turbulento é uma situação específica para fluidos viscosos. Ok? Agora vamos começar a analisar aqui, certo? Esse primeiro, a primeira fase aqui do nosso fluxograma. Então eu tenho aqui a mecânica dos fluidos dos meios contínuos, certo? Onde inicialmente a gente está analisando se o escoamento é não viscoso ou viscoso, que no caso aqui seria um fluido real, ok? Então, o que é que a gente vê aqui, pessoal? Que os escoamentos viscosos e não viscosos, certo? A gente pode estimar, nesse caso aí, pessoal, o que é que a gente tem que avaliar? Porque sempre que um corpo está submerso em um fluido que está escoando, ou um corpo está em movimento dentro de um fluido em repouso, certo? Vai acontecer, certo? Tanto a existência das chamadas forças viscosas, que é uma força de resistência, certo? Como também vai existir uma chamada força de pressão frontal. O que é que significa essa força viscosa? A força viscosa é exatamente a força de atrito produzida pela viscosidade do fluido na superfície em movimento, no interior do fluido. Okay? Enquanto a força de pressão é uma força frontal, certo? Que se um corpo está se deslocando dentro do fluido, para que ele se desloque, a proporção que ele avança dentro do fluido, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que expulsar o fluido da sua frente para que ele consiga passar. Então, esse movimento, certo? Que ele vai expulsando o fluido, certo? Frontal, para que ele se movimente dentro do fluido, vai gerando o que a gente chama de força frontal de pressão, certo? Que essa aí é o que a gente chama de força inercial, certo? Ao mesmo tempo, a proporção que ele se desloca tem a força frontal de pressão e tem a força lateral de atrito. Ambas produzem resistência ao deslocamento do fluido, do corpo dentro do fluido. Ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para avaliar, certo, a importância, certo? Então, antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte. Então, vamos considerar a seguinte hipótese. Eu tenho um corpo que se desloca, certo? E ele está gerando uma pressão frontal, certo? E também uma força uma tensão cisalhante de atrito, certo? Na sua superfície. Para a gente poder avaliar, certo? Se esse determinado escoamento pode ser considerado como viscoso ou não viscoso, eu preciso avaliar o quanto esta força de inércia ou força de pressão frontal é importante ou não diante da força viscosa, que é a força devido ao atrito, certo? Do fluido com a superfície do corpo, submerso. Ok? Uma das formas que a gente tem para avaliar isso aí é analisando o número de Reynolds. O número de Reynolds é esse número, certo? RE, que é um número, ele não tem dimensão, certo? Que é dado por essa expressão, ρVL sobre μ. Então, nesse caso, a gente vai estimar se as forças viscosas vão ser ou não desprezíveis em comparação com a força de pressão, que é a força inercial, certo? Então, se na análise eu verificar que a força viscosa é desprezível diante da força inercial, isso significa o quê? Significa que eu
desprezar o efeito viscoso, apesar dele existir, certo? E considerar apenas a força inercial na análise. Nessa situação, o fluido é considerado como ideal ou não viscoso, ok? Agora, no mesmo fluido, certo? Um corpo em movimento, ao ser avaliado, você observa que a força viscosa são importantes diante da força inercial, aí você não pode desprezar o efeito viscoso. Então, o efeito viscoso tem que ser incluído na sua análise. Então, o fluido aí é considerado como um fluido real, ok? E a sua análise vai vir mais próxima da realidade possível. Então, você pode fazer simplificação, sabendo que no final tem um erro residual na sua análise, certo? Mas dependendo do que foi avaliado previamente e a simplificação sendo adotada de forma correta, esse erro pode ser desprezível. E você pode analisar o escoamento de forma mais simplificada, ok? Que é, no caso, considerando o fluido ideal. Então, a gente vai estimar se as forças viscosas vão ser ou não desprezíveis em comparação com a força de pressão, que é a força inicial, utilizando o número de Reynolds. O número de Reynolds é dado por essa expressão. Eu estou lançando esta equação, apesar que vocês vão ver que a partir desse tópico em diante, toda a equação que a gente vai utilizar vai ser previamente deduzida, que a gente precisa entender, certo? As simplificações que foram adotadas na dedução das equações. O número de Reynolds, aqui eu não vou fazer isso, eu vou lançar apenas um número como está expresso aí. Então, a expressão que vai nos dar o número de Reynolds é a massa específica que multiplica a velocidade do escoamento, que multiplica o comprimento típico ou comprimento característico do objeto submerso, certo? Por onde o fluido escoa, através dele não, o fluido escoa, certo? Ele no interior do fluido. Então, se o fluido estiver em repouso e ele estiver se movimentando, tem um movimento relativo entre ele e o fluido. Se ele estiver em repouso e o fluido estiver em movimento, vai existir aí uma velocidade de escoamento. Então, a velocidade de escoamento sempre vai existir, portanto, que ou o objeto esteja em movimento, mesmo o fluido em repouso, ou o objeto em repouso e o fluido em movimento. De qualquer forma, vai dar aí uma velocidade de escoamento. Então, essa é a velocidade de escoamento. L é o comprimento típico ou característico. Cada corpo específico submerso em um determinado fluido, certo? E em movimento, com relação ao fluido, vai ter um comprimento típico ou característico. Este comprimento típico ou característico vai depender da geometria do objeto que está submerso no fluido. Ok? Como a gente vai trabalhar aqui, inicialmente, analisando o efeito viscoso sobre uma bola esférica, certo? O comprimento típico, o característico de uma bola esférica submersa em fluido, certo? Vai ser o diâmetro da esfera. E quando a gente for levar a análise, a utilização do número de Reynolds para análise de escoamento em tubulação, o comprimento típico, o comprimento característico de um tubo através do qual o fluido está escoando, também vai ser o diâmetro do tubo. Mas lembrando que esse comprimento característico vai depender da geometria do objeto que você está analisando, ok? E o μ aí é a viscosidade do fluido, certo? Você também pode expressar esta equação desta forma também. Eu também posso dizer, se você analisar isso aqui, ó, ρ sobre μ, ou seja, massa específica dividida pela viscosidade dinâmica. O que é que isso aqui representa, pessoal? Representa o inverso da viscosidade cinemática. Porque a viscosidade cinemática vai ser a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. Okay? Então, eu posso expressar o número de Reynolds também como VL sobre μ. Ok? Ou seja, velocidade de escoamento que multiplica o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Ok? Você já sabe o que é viscosidade cinemática, que a gente já tratou desse assunto quando foi estudado a viscosidade dos fluidos. Certo? Então, esse é o número de Reynolds.
A gente não vai deduzir agora, mas nós vamos obter o número de Reynolds no último tópico da disciplina de mecânica dos fluidos, quando a gente for estudar análise dimensional, ok? Então, quando a gente for estudar análise dimensional, a gente vai encontrar tanto o número de Reynolds, como outros adimensionais importantes em mecânica dos fluidos e em hidráulica. Mas isso aí vamos deixar para o finalzinho, certo? Por enquanto, vamos considerar o número de Reynolds dado por essa expressão, certo? Inicialmente, essa expressão foi lançada aí sem nenhuma dedução prévia, certo? Mas, de antemão, já estou informando que a dedução vai vir no final do curso, quando a gente for utilizar a análise dimensional, o teorema Pi de Buchenberg. Certo? Então, aí eu tenho o número de Reynolds. Então, por que é que a gente diz número de Reynolds? Porque ele é um número, ele é um adimensional, ele não tem dimensão. E ele é dado exatamente pela relação entre a força inercial e a força viscosa. Ok? Então, a relação entre essas duas forças, força inercial e força viscosa, é o que vai nos dar aqui o número de Reynolds. Certo? Onde a força inercial, no caso aqui, vai ser quem? Vai ser a força de pressão, ok? E a força viscosa é a força de atrito lateral que o fluido vai exercer sobre o corpo submerso, ok? E gerando uma resistência, certo? Ao deslocamento. Ao mesmo tempo que a força inercial, que é a força de pressão, que acontece na frente do objeto que está se deslocando dentro do fluido, que é uma força frontal, certo? Ela também é uma força de resistência. Então, o objeto que está submerso, se deslocando dentro do fluido, ele vai sofrer duas forças de resistência ao seu deslocamento. A força inercial, que é a força de pressão frontal, e a força viscosa, que é a força de atrito produzida pelo próprio fluido. Então, o número de Reynolds é essa razão aí, certo? Isso significa o quê? Se esse número aí for muito grande, significa que a força viscosa é desprezível, ou seja, o denominador é muito pequeno. Se esse número aí for muito pequeno, significa que o denominador é muito grande, ok? De tal forma que uma análise do número de Reynolds vai nos dar uma informação prévia, certo? Com relação à importância ou não da força viscosa diante do deslocamento do móvel, certo? O objeto dentro do fluido. Ok? Mas vamos avançar, vai chegar nesse. Professor, certo? Tem uma pergunta no chat aí, você ouviu? Não, pode ler para mim, porque eu não consigo ler o chat. A menina está perguntando aqui se o senhor pode gravar a aula. Não, a aula não é gravada, não. As dúvidas são tiradas presenciais. Ok? Ah, tá certo. Aqui eu estou fazendo, como eu já falei para vocês no primeiro dia de aula. Certo? As aulas aqui é como se fosse aula presencial, porque nós não temos curso EAD. Certo? Isso aqui é um arranjo para a gente passar a pandemia. Certo? E, então, quando a gente vai propor a disciplina, certo? Que vai ministrar, certo? A gente preenche para a pró-reitoria um formulário, e nesse formulário tem a pergunta, se vai ser gravado ou não. Então, isso é uma opção do professor, certo? Aí eu sempre boto que não vão ser gravadas. Por que é que as aulas não vão ser gravadas? Porque essa aqui não é aula EAD, certo? E porque eu estou ministrando essa disciplina de forma presencial, apesar de ser à distância, mas eu pretendo que haja interação entre professor e aluno, ok? Se eu fizer a gravação, certo? Aí pouca gente vai se interessar em assistir a aula presencial, certo? Então aí, pessoal, fica a dica aí, certo? De estar presente aqui, participar e lançar os questionamentos aqui durante a aula, ok? E nós temos também o dia do tira-dúvida dos exercícios. Então, pessoal, aqui a gente viu que tem um número de Reynolds, certo? Rho VL sobre Mi, certo? Ou VL sobre Mi, certo? Então, eu posso ter massa específica, velocidade vezes comprimento dividido pela viscosidade dinâmica, ou velocidade comprimento específico dividido pela viscosidade cinemática. Ambos os resultados dão o mesmo valor aqui para o número de Reynolds, certo? Então, por que é que isso aí é um número? Porque ele é adimensional. Certo? Se você for analisar qual a dimensão do número de Reynolds, certo? Você tem massa específica, é dado por quê? Massa por unidade de volume, ou comprimento ao cubo. Velocidade, comprimento por unidade de tempo. E comprimento, o próprio comprimento.
certo? Como a gente já viu também, certo? Lá a dimensão da viscosidade dinâmica vai ser quem? Massa por comprimento tempo, certo? Se você analisar aqui, certo? Ó, massa vai embora com massa, certo? Esse comprimento ao cubo aqui, ó, vai embora com comprimento, com esse comprimento vai ficar comprimento ao cubo, simplificando, com comprimento vai dar comprimento. E comprimento vai embora com esse comprimento, certo? E o tempo vai embora com o tempo, certo? De tal forma que isso aqui vai dar o quê? Vai dar certo? Que no caso aqui eu estou caracterizando como um adimensional, ou seja, eu não tenho dimensão. Então, isso aí é um número, certo? Um número sem dimensão, mas com uma importância estrondosa aí na mecânica dos fluidos, na hidráulica e no saneamento. Vocês vão ver, certo? E em hidrologia também, certo? Então, o número de Reynolds, certo? É um número importantíssimo, certo? Só aqui a gente vai utilizar o número de Reynolds 2 vezes. O primeiro é para fazer essa análise, certo? Dos escoamentos viscosos e não viscosos, certo? E a segunda utilização é para avaliar se o escoamento é laminar ou turbulento, que é uma característica do escoamento viscoso, ok? Então, esse número de Reynolds aí é fundamental. Voltando mais uma vez, esse número de Reynolds é a razão entre a força inercial e a força viscosa, certo? De um objeto qualquer submerso em um fluido, certo? Em movimento, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que avaliar quem? O número de Reynolds, certo? Ou seja, se o número de Reynolds for grande, certo? Se esse número aqui for grande, significa o quê? Significa que as forças viscosas são desprezíveis. Ou seja, ela é muito pequena. Quem sabe que a razão entre dois números, quando o denominador cai muito, certo? O resultado tende a crescer, certo? Então, quanto menor o denominador, maior o resultado da minha divisão aí nessa fração. Ok? Então, significa o quê? Se o número de Reynolds for pequeno, significa que os efeitos viscosos vão ser desprezíveis, certo? E se o número de Reynolds, aliás, se o número de Reynolds for grande, né? Se esse número de Reynolds for grande, o denominador aqui é muito grande, aliás, muito pequeno. Se o denominador é muito pequeno, a força viscosa é desprezível. Então, se a força viscosa é desprezível, o número de Reynolds é grande. Agora, se o número de Reynolds é pequeno, é porque o efeito viscoso aqui é dominante, ou seja, eu não posso desprezar o efeito viscoso, certo? No meu escoamento. Ok, pessoal? Então, se o número de Reynolds for grande, certo? Onde essa característica de ser grande ou pequeno vai depender muito do objeto que eu estou analisando, da forma geométrica do objeto que eu estou analisando, certo? E vai depender também do fluido que está escoando, certo? Portanto, aqui eu não estou tratando, certo, do que é grande nem pequeno de forma numérica. Eu estou apenas dizendo, existe um valor grande e existe um valor pequeno, ok? Então, se o número de Reynolds for pequeno, significa o quê? Significa que o meu denominador aqui, ó, é muito grande. Para eu ter aqui um Reynolds pequeno, certo? Então, os efeitos viscosos aqui são dominantes, certo? Então, nesse caso aqui, ainda tem uma situação específica intermediária, que a gente vai entrar no mérito disso aí, pessoal, mais na frente, quando a gente for estudar a tubulação, certo? Vai existir, porque o que vai interessar em mecânica dos fluidos com relação a escoamento, certo? Ligado mais à engenharia civil, vai ser escoamento em tubos. Então, aí a gente vai detalhar mais. Vamos detalhar o que é grande, o que é pequeno, e o que não é pequeno nem grande, no caso para tubos, certo? Mas aqui eu estou falando de uma forma geral, certo? Então, voltando, para não ficar dúvida aí para vocês. Se, certo? Esse número aqui, ó, o Reynolds, for grande, eu tenho que analisar sempre com relação ao denominador. Certo? Se o número de Reynolds for grande, significa o quê? Que esta força viscosa aqui vai produzir um efeito viscoso que é desprezível. Ok? Por isso, o número vai ser grande. Se esse número de Reynolds for pequeno, certo? Significa o quê? Significa que
o efeito viscoso produzido por essas forças viscosas, eles vão ser dominantes. Ok? Então, você pode ver que isso aí a gente vai tomar como referência para definir se eu posso considerar o escapamento como viscoso ou como não viscoso. Mas vocês podem avaliar até a partir dessa base que a força viscosa vai sempre existir, certo? Mas em algumas situações ela vai ser tão pequena, certo? Que o efeito viscoso produzido por ela vai ser desprezível. Certo? Nesse caso, se eu checar o número de redes e verificar essa situação, aí eu posso fazer uma análise, certo? E avaliar aí o meu escoamento como se fosse um escoamento de um fluido ideal. Ok? Certo, pessoal? Então, nesse caso aí, se o número de redes não for pequeno nem grande, ele cai numa situação aí não tem uma conclusão, ele é inconclusivo, certo? Então, quando eu defino o número de redes grande, efetivamente grande, eu tenho uma conclusão. Os efeitos viscosos são desprezíveis. Se eu avalio o Reynolds e eu checo que ele é pequeno, eu tenho uma conclusão. Os efeitos viscosos são dominantes. Mas, dentro da análise específica que eu estou fazendo, se eu avaliar o número de Reynolds e chegar à conclusão que esse resultado não é pequeno nem grande, certo? Aí cai numa situação inconclusiva. Quando eu caio numa situação inconclusiva, nesse caso de análise se o escoamento é viscoso ou não viscoso, eu tenho que avaliar o escoamento como viscoso, certo? Porque eu não tenho uma conclusão, eu não vou estar arriscando uma análise, certo? Para cair num erro significativo no resultado final, certo? Então, eu só posso desprezar efetivamente o efeito viscoso, certo? Quando o número de Reynolds for grande. Quando eu avaliar e dizer o número de Reynolds é grande. Porque aí eu considero, certo, que o efeito viscoso é desprezível. E aí eu posso desprezar o efeito viscoso e considerar o escoamento como um escoamento de um fluido ideal, ou seja, não viscoso. Mas em qualquer uma das outras duas situações, eu tenho que considerar o efeito viscoso na minha análise. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos ver um exemplo específico aqui. Vamos considerar, certo? Um exemplo 1, que é o arrasto numa bola de futebol em movimento. Certo? Então, se eu tenho uma bola de futebol de um determinado diâmetro, eu já sei que o comprimento característico de esfera é o diâmetro da esfera. O comprimento característico de um tubo é o diâmetro do tubo. Certo? Então, o comprimento característico de uma bola de futebol, vamos considerar uma bola esférica, o comprimento característico dessa bola de futebol vai ser o diâmetro dessa bola de futebol. Então, vamos analisar o arrasto numa bola de futebol em movimento. Quando eu digo uma bola de futebol em movimento, eu posso considerar duas situações. Ou a bola em repouso e o fluido escoando, passando por ela, certo? Ou o fluido em repouso e a bola se deslocando no fluido. Certo? Em ambas as situações, eu vou ter uma bola de futebol em movimento com relação ao fluido. Ok? Então, a gente vai avaliar aí o arrasto de uma bola de futebol em movimento. Primeiro, vamos considerar o diâmetro da bola 8,75 polegadas. Certo? Vamos considerar que a bola vai se deslocar, vamos considerar o ar, certo? A bola vai se deslocar no ar com uma velocidade de 60 metros por hora. E vamos considerar as propriedades do ar, como massa específica e viscosidade dinâmica, obtidas na tabela A10 do FOX, está lá no anexo. Certo? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, na tabela A10, eu vou pegar a viscosidade, vamos considerar a temperatura de 25 graus, certo? Na tabela A10, eu pego a viscosidade dinâmica, certo? Do ar, certo? Na tabela 10, eu pego a massa específica do ar. Certo? Então, essas duas informações, massa específica e viscosidade dinâmica, eu tiro da tabela A10, ok? Para o ar. Então, está lá no anexo. Certo? O V é a velocidade do deslocamento da bola. Certo? Aí está em 60 metros por hora. E o L é o comprimento característico, no caso, é o diâmetro da bola. No caso aí, está 8,75 polegadas. Então, o que é que você vai fazer? Vai converter tudo no mesmo sistema de unidades para poder aplicar
no número de Reynolds. Certo? Eu não vou fazer isso, que é uma conta relativamente simples, vocês podem exercitar depois, certo? Mas se eu considerar as propriedades do ar da tabela A10, que está lá no anexo do FOX, considerar o diâmetro da bola, 8,75 polegadas, com comprimento característico, e a velocidade de deslocamento da bola de 60 metros por hora, converter tudo no mesmo sistema de unidades, aplicar na equação do número de Reynolds, eu vou obter o número de Reynolds de 400 mil. Certo? Para qualquer pessoa que avalie um número desse, você já pode observar aí que trata-se de um número grande. Certo? Então, nesse caso, a conclusão, o número de Reynolds é grande. Isso significa o quê? Que o arrasto, ou seja, a resistência que a bola vai sentir ao se deslocar no fluido, deve-se quase que inteiramente ao aumento de pressão do ar na região frontal da bola. Certo? Apesar da resistência produzida pelo atrito também existir. Mas, nesse caso, como o número de Reynolds deu muito grande, certo? Ela é desprezível diante da pressão frontal do ar, quando a bola tende a deslocar o ar, a proporção que ela se desloca no meio. Ok? Então, para a bola se deslocar no meio, ela tem que deslocar o ar que está na sua frente para poder ela passar. Isso gera uma pressão frontal. Essa pressão frontal vai dar uma resistência ao deslocamento da bola no ar. Ao mesmo tempo que vai existir também uma força de atrito, que vai também dar resistência ao deslocamento da bola no ar. Mas no caso aí da bola, ao avaliar o número de Reynolds, que deu 400 mil, por ser um número grande, certo? Você já sabe aí que o efeito viscoso, que produz o atrito, é desprezível diante da pressão frontal na bola, certo? Que vai também oferecer resistência ao deslocamento. Ok? Então, nesse caso aí, a minha força inercial é dominante. Certo? Vai ser o que a gente chama de arrasto de pressão. Certo? Vai ter o arrasto produzido pelo atrito, certo? Que é a resistência ao deslocamento da bola devido ao atrito com o ar, e vai ter o arrasto de pressão, que é a resistência produzida ao deslocamento da bola na região frontal da bola. Certo? Então, o arrasto de pressão, que é a força inercial, é dominante. Então, numa análise desse tipo aí, pessoal, eu posso desprezar para a bola o efeito viscoso. Ok? Aqui a gente tem claramente uma GIF, certo? Isso aqui é uma bola de futebol, que é a bola de futebol oficial, né, da última Copa que teve, sendo ensaiada aqui em um túnel de vento na NASA. Então, o endereço está aqui, ó, a imagem foi onde eu obtive a imagem. Certo? Então, isso aqui é o quê? A bola está em repouso, certo? Ela foi produzida no túnel de vento, certo? E o vento está sendo lançado. Certo? Aí, como eu falei para vocês anteriormente, se não tivesse nenhum traçador, aqui eles estão usando uma fumaça como traçador. Se não tivesse nenhum traçador, não teria como avaliar aí, certo? As possíveis linhas de corrente que possam existir, certo? Do vento, certo? Ao passar pela bola. Ok? Então, aqui eu posso fazer uma avaliação. Inclusive, eu posso avaliar a montante, certo? Da bola aqui, ó, certo? O movimento não está tão ordenado, caracterizando que o meu escoamento não é laminar. Certo? Eu observo aqui também, ó, que o vento, ao se chocar com a região frontal da bola, ele oferece resistência. Ele está se chocando na região frontal. Então, ele vai gerar uma força de pressão na região frontal da bola. Certo? E aqui você pode observar aqui, o vento está passando aqui, ó, pelo corante que foi lançado, uma fumaça colorida no vento, você pode observar que ele está passando, ó, tangenciando a superfície da bola, logo ele também está gerando uma força de arrasto aí, certo? Então, eu tenho a força, uma pressão frontal e um arrasto lateral, ok? Ou superficial, né, na bola. Certo? Então, o número de Reynolds, como ele é um número de Reynolds muito grande, ele está dizendo que esta pressão frontal aqui, ó, produzida pelo vento, certo? É bem maior do que a resistência do vento devido ao atrito na superfície da bola. Ok? Então, se vocês estão observando, isso aqui é um túnel de vento dentro de um canal de vidro fechado,
ok? Aqui eu tenho a bola, certo? Aqui essa bola está fixa, né, sei lá, nessa barra, certo? A bola está fixa nessa barra, certo? Essa barra aqui está ligada a um dispositivo que mede força, certo? Então, a proporção que o vento atua aqui na bola, gerando a pressão frontal e o atrito lateral, ele tende a empurrar a bola para lá, certo? Então, esse movimento vai gerar um torque nesta barra que está fixando a bola, certo? E lá eles fazem a medida da força, certo? Que está atuando. Ok, pessoal? Então, aqui eles estão observando aí exatamente o efeito, certo, do escoamento do fluido, certo, sobre a bola de futebol, certo? E com o traçador, facilmente você pode observar que surge aí uma pressão frontal do fluido que incide diretamente na região frontal, que é a mesma coisa da bola estar se deslocando no ar. Certo? Se a bola estiver deslocando o ar, a bola está deslocando e está gerando a proporção que ela se desloca, ela tende a afastar o ar que está na sua frente, gerando uma pressão frontal. Essa pressão frontal é o que a gente chama de arrasto de pressão. Certo? Mas, ao mesmo tempo, vai existir também o atrito lateral, certo? Que, no caso aí, é o arrasto devido ao atrito. Certo? Então, o número de Reynolds, ao ser avaliado aí, observa-se que ele é muito grande. Então, chegamos à conclusão que a pressão frontal é bem pronunciada diante das forças laterais de atrito, certo? Do vento com a bola. Ok? De tal forma que, nessa situação aí, eu posso considerar, para uma análise, certo? O fluido como ideal. Isso aí também pode ser justificado, pessoal, pelo fato, certo, da viscosidade do ar ser muito baixa. Então, a gente já espera, intuitivamente, como a viscosidade do ar é muito baixa, intuitivamente a gente já espera que a força de arrasto aí seja pequena, certo? Ok? Então, aí, nessa situação, é exatamente isso que acontece. Mas, vamos considerar o mesmo ar, certo? E agora, vamos considerar uma partícula de poeira, que a gente vai considerar uma partícula de poeira esférica também, para facilitar a análise. Certo? Porque a gente já sabe qual é o comprimento característico. Que, no caso, vai ser o diâmetro da partícula de poeira, que é, no caso, aí está considerando aí como 1 milímetro. Certo? Então, vai existir um arrasto, vamos analisar aí, aliás, o arrasto numa partícula de poeira, certo? Modelada como sendo uma esfera. Então, ele está considerando aí a partícula de poeira como esfera, como uma partícula esférica, certo? Em movimento no ar. Ok? Então, vamos considerar o diâmetro da partícula de 1 milímetro, a velocidade de deslocamento da partícula no ar de 1 centímetro por segundo, e vamos considerar as mesmas propriedades do ar que a gente obteve no exemplo anterior. A gente chamou de exemplo 1. Que são as propriedades obtidas na tabela 10 do Fox. Certo? Então, se a gente pegar as propriedades do ar obtidas na tabela 10 do Fox, que é massa específica e viscosidade dinâmica, certo? E pegar o diâmetro e a velocidade de deslocamento da esfera, converter tudo no mesmo sistema de unidades, aplicar na equação do número de Reynolds, a gente vai encontrar aí o Reynolds 0,7. Compare bem aí a diferença. Aí eu tenho um Reynolds de 0,7 e na bola de futebol tinha um Reynolds de 400 mil. Então, você já sabe aí que o número de Reynolds aí é muito pequeno comparado com o Reynolds na mesma situação, com o mesmo, aliás, no mesmo gás, né, de deslocamento de uma bola de futebol, certo? E o mesmo gás aí, que no caso aí é o ar atmosférico, com o deslocamento de uma partícula de poeira, dando um número de Reynolds muito diferentes, certo? De tal forma que o número de Reynolds podemos considerar como muito pequeno, certo? Nesse caso, aí, conclusão, o Reynolds é pequeno. Como o Reynolds é pequeno, isso significa aí, pessoal? Significa que a força viscosa aí é dominante. Então, significa que ao analisar, certo, o deslocamento da poeira, certo, no ar, eu não posso desprezar o efeito viscoso. Já a bola de futebol, eu posso desprezar o efeito viscoso. O resultado final, se você fizer a análise com o efeito viscoso e sem o efeito viscoso,
vai gerar uma diferença, um erro, certo? Mas, fazendo essa análise prévia, geralmente esse erro fica abaixo de 5%, ok? Mas, no caso aí, você considerando o número de Reynolds pequeno, eu jamais, certo, poderei considerar, desprezar o efeito viscoso aí do fluido desse escoamento, certo? Porque o número de Reynolds é pequeno, certo? E, certo, a força viscosa aí, no caso, é dominante, certo? Então, eu tenho que avaliar o deslocamento da partícula de poeira, considerando o efeito viscoso do fluido, ok? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tudo certo, professor. Tranquilo. Né? Sim. Então, vamos continuar aqui, certo? Eu tenho outras situações também, o efeito viscoso e não viscoso, né? Eu tenho observação aí, o fluido não viscoso. É um fluido ideal de viscosidade desprezível. Eu vou considerar o fluido como não viscoso, primeiro, na estática dos fluidos, como eu já falei antes, certo? Se o fluido está em repouso, não faz sentido falar em viscosidade, porque a viscosidade só surge quando surgem as tensões cisalhantes. E a tensão cisalhante aparece quando o fluido está deformando, ou seja, quando ele está escoando. Certo? E por isso que os viscosímetros, a gente tem que desenvolver os viscosímetros e tem que pôr o fluido em movimento, para você aferir a viscosidade. Certo? Se o fluido está em repouso, não tem tensão cisalhante. Se não tem tensão cisalhante, não faz sentido você falar em viscosidade. Logo, certo? Você pode considerar a estática dos fluidos como uma situação de fluido não viscoso, seja qual for o fluido que você esteja analisando. Como não tem tensão cisalhante, certo? Como ele não está deformando, não está escoando, não tem tensão cisalhante, não faz sentido você falar em viscosidade, certo? Logo, você pode considerar, certo, na estática dos fluidos como fluido não viscoso, independente de qual seja o fluido, ok? Ele estando em repouso, certo? Um fluido não viscoso, ok? Pode ser considerado um fluido não viscoso. E outra coisa também, você pode considerar um fluido não viscoso no caso de escoamento dos gases. Em que situação? Quando as pressões são muito altas, as pressões no interior do escoamento. Não estou falando em corpo submerso em pressão frontal. Estou falando das pressões do gás que está escoando, certo? Quando essas pressões não forem muito altas e a velocidade de escoamento desse gás for bem menor do que a velocidade do som do próprio gás. Ok? Mas na frente vocês vão ver. A gente vai avaliar, certo? A importância da velocidade do escoamento diante da velocidade do som com outra dimensional, que a gente chama de número de March. Vamos já chegar lá. Mais uma vez, o número de March eu vou apresentar para vocês aqui a equação e a gente vai chegar nele também na análise dimensional. Na análise dimensional a gente vai chegar em grande parte dos adimensionais que são utilizados aí em hidráulica. Ok? Então, no caso aí, se eu tenho um escoamento de gás, se a pressão, certo, do gás que está escoando não for muito alta e as velocidades e a velocidade de escoamento do gás for bem menor do que a velocidade do som, certo? Do som no próprio gás, eu posso considerar aí um fluido, certo, não viscoso, nessas condições, certo? Ok, pessoal? Então, se eu estou aqui na atmosfera, eu estou analisando o ar em movimento, certo? E a pressão no interior do meu campo de escoamento é a própria pressão atmosférica, eu tenho aí uma pressão não elevada. Aliás, uma pressão que não tem variação nenhuma, porque eu vou considerar a pressão do escoamento comparada com a pressão externa. Se a minha pressão atmosférica, se a pressão do escoamento, certo, for bem maior do que a pressão atmosférica, certo? Aí, no caso, tem uma situação específica de pressão elevada, certo? Agora, se a pressão do meu gás, certo, está escoando, for bem próximo à pressão atmosférica, ou à pressão do meio onde ele está escoando, certo? Aí eu considero que não há pressões elevadas. E se eu medir a velocidade de deslocamento do ar, eu sei qual é a velocidade de deslocamento do som no próprio ar, se eu medir a velocidade de deslocamento do ar, calcular o número de Mach, verificar que essa velocidade aí de escoamento é
insignificante diante da velocidade do som, nessa condição eu posso considerar o gás como um fluido não viscoso. Ok? Certo, pessoal? Ok, pessoal? Certo? Estou aí. Certo, senhor. Pronto. Então, agora, pessoal, como a gente já viu aí, certo? A condição de escoamento não viscoso e viscoso, certo? Sabendo que o não viscoso é uma situação teórica, que na realidade todo fluido tem sua viscosidade, mas vão existir situações específicas onde, certo, a força viscosa é desprezível diante da força de inércia ou força o arrasto de pressão, certo? Onde eu posso considerar o escoamento não viscoso e não gerar um erro tão significativo no final da minha análise, ok? Agora, voltando aqui, como os fluidos reais, eu não posso desprezar o escoamento viscoso, não posso desprezar, como escoamento de fluidos reais, eu não posso desprezar a viscosidade, certo? Eu tenho que levar em conta a viscosidade, porque nessa situação, a força viscosa, certo? É bem importante diante da força de arrasto de pressão, certo? Diante do arrasto de pressão, então eu não posso desprezar o efeito viscoso. E eu tenho que tratar o fluido como realmente ele é. Então ele vai ser um fluido real. Nessa situação, o fluido real pode ser considerado um escoamento de um fluido real pode ser considerado como laminar ou como turbulento, certo? Então, nesse caso aqui, escoamentos laminar e turbulento. No caso, o escoamento laminar, o nome já está dizendo, é aquele movimento ordenado em camadas ou lâminas. É o exemplo que eu falei na aula passada para vocês. Se eu tenho uma torneira e abro um pouco a torneira, você vai ver que o fluido, a água vai escoar, certo? Muito bem comportada, quase que de forma vítrea, né? Parecendo um vidro. Ok? Então, você tem aquele comportamento bem ordenado, ok? Certo? Se eu abrir um pouco mais o registro da torneira e abrir o máximo, vamos supor, eu abro o máximo possível, você vai ver que aquela forma bem ordenada deixa de existir. E o escoamento passa a ser um escoamento caótico, desordenado, certo? Então, no caso do escoamento laminar, o movimento é ordenado em camadas ou lâminas. E no caso do escoamento turbulento, o movimento é desordenado, é aleatório, certo? O caos, né? Então, eu vou ter um movimento desordenado ou aleatório das partículas do fluido em que está escoando. Ok? E como é que eu posso observar isso aí, pessoal? Eu posso observar através do número de Reynolds. Mas uma das formas de eu observar na prática é utilizando o corante, como eu já falei antes para vocês. Certo? Então, eu posso ter, vamos supor aqui, um tubo de vidro, onde a água está escoando aqui com uma determinada vazão. Se a água está escoando e o tubo é de vidro, se eu observar a água escoando, se eu observar, eu não vou conseguir ver, certo? Entender como é que é o escoamento, porque a água é transparente, o tubo é transparente, a água é transparente. Mesmo eu botando um corante, a água tingida, por completo, eu não poderia observar nada. Eu teria que fazer o quê? Pegar um ponto específico do campo de escoamento e lançar o corante, que vai ser o meu traçador, e passar a observar o comportamento desse traçador. Ok? Então, se eu tenho um fluido que está escoando nesse tubo de vidro, e eu pego, lanço um corante, certo? E se o escoamento, que dentro desse tubo for um escoamento laminar, esse corante vai traçar uma linha perfeita, certo? No interior do fluido. Então, ele traça uma linha perfeita, caracterizando aqui, certo? O movimento ordenado das partículas, ok? Então, eu tenho que fazer o quê? Introduzir, certo? Um dispositivo com um bocal, onde eu lance no interior do campo de escoamento um corante, que vai ser o meu traçador. De preferência, um corante que tenha a mesma densidade da água. Porque se eu lançar um corante menos denso, a tendência é ele subir aqui, ó, e vir para cima.
Se eu lançar um corante mais denso, a tendência é ele descer e vir para baixo. Eu não vou observar quase nada. Certo? Agora, se eu lançar um corante que possui a mesma densidade da água, certo? No ponto que eu lancei, se eu ficar lançando continuamente, ele vai traçar uma linha perfeita. Isso aqui, na prática, corresponde ao que a gente chama de escoamento laminar, ou movimento ordenado das partículas de fluido. Ok? Nesse caso específico, como o movimento está na direção X, certo? Todo na direção X, certo? Eu posso observar, certo? E analisar as tensões cisalhantes que estão atuando aqui nesse campo de escoamento, certo? Porque aí eu posso definir direitinho, certo? A minha taxa de deformação, dy, certo? No interior do meu campo de escoamento. A velocidade é preferencialmente na direção x, certo? Então, dy eu posso analisar. O y está aqui na transversal, né, ao meu campo de escoamento, e o x está aqui na direção do meu escoamento. Certo? E isso aqui vai gerar, como o fluido é real, vai gerar um perfil de velocidade. O meu perfil de velocidade, como vocês já viram, certo? Vai ser, deixa eu ver aqui a caneta, vai ser a região central, vai ter a velocidade máxima, né? Então eu vou ter uma situação desse tipo aqui. Ok? Velocidade máxima do escoamento por centro, e ela vai diminuindo a proporção que eu me aproximo do contorno aí da minha tubulação, e zerando o contorno. Isso aqui eu posso observar bem comportados e dessa forma em casos de escoamento laminar. Certo? Então, a partir daí, pessoal, eu tendo a expressão que define o meu gradiente de velocidade, como é que ele está? Aliás, o meu campo de velocidade, o meu perfil de velocidade, se eu tenho expressão que define o perfil de velocidade, certo? Eu posso facilmente calcular a taxa de deformação. Como eu sei qual é o fluido que está escoando aqui, sei a temperatura dele, consequentemente sei a viscosidade, eu posso calcular a tensão cisalhante, certo? A tensão cisalhante nas paredes do tubo e em qualquer parte interna dentro do meu campo de escoamento, ok? Então, pessoal, nesse caso, certo, de um fluido de escoamento laminar, certo, unidimensional, aplica-se bem direitinho essa equação que a gente já definiu antes. Ok? Agora, se eu tenho um escoamento turbulento, quando eu lanço o corante aqui, ó, esse corante não tem um comportamento tão bem definido como tem esse aqui, o escoamento laminar. Certo? Ele já começa a oscilar. E muitas vezes, dependendo da vazão que está saindo aqui, ele é uma mistura completa. Ok? Isso aqui vai ter utilidade bastante lá em saneamento. Porque em saneamento, vamos supor que tem uma água de esgoto, tem um sistema de tratamento de esgoto, você precisa fazer um tratamento, usando uma substância química. Certo? Para você fazer o tratamento usando uma substância química, você tem que lançar a substância química, e essa substância química tem que se homogeneizar, certo? Com o fluido que está escoando. Porque senão, se você lançar, e ela preferencialmente ficar localizada numa localidade qualquer do meu campo de escoamento, sem misturar-se em todo o meu campo de escoamento, não faz sentido. Certo? Eu tenho que lançar a substância química, no momento em que ela cai no fluido que está escoando, ela tem que ser homogeneizada instantaneamente. Então, você vai construir dispositivos, certo? Físicos, no caso, a gente chama de calha-pacho, certo? Vocês vão ver isso em hidráulica e vão ver isso aí também com a professora Goretti, certo? Onde você vai localizar na calha-pacho um ponto onde o meu escoamento é turbulento, certo? E supercrítico, que é uma situação de escoamento turbulento supercrítico, é tipo de canais, ok? Então, nessa situação, quando eu pingo ou quando eu lanço substância química nesta região de escoamento turbulento supercrítico, quando eu lanço a substância química, ela cai na água e imediatamente ela é totalmente homogeneizada em todo o corpo do fluido, a partir daquele ponto em diante. E aí faz sentido você lançar a substância química para ser utilizado no tratamento. Ok? Então,
é preciso entender esse conceito aí de laminar turbulento, certo? E de escoamento em canais crítico, supercrítico, isso aí vocês vão ver mais com calma, certo? Mas todo escoamento supercrítico é um escoamento turbulento. Então, você tem que atingir o escoamento turbulento e supercrítico, certo? Para você ter uma situação de mistura completa quando você lançar qualquer substância no campo de escoamento. Ok? Então, no caso de escoamento turbulento, isso aí está um caos completo. Você não tem, as partículas aqui, ó, elas têm variações de velocidade em todas as direções. Na direção X, Y e Z. Aqui não, aqui você lançou, o escoamento é preferencialmente na direção X, a velocidade do escoamento está todo na direção do escoamento. Ok? E aí facilmente se aplica essa equação. Nesse caso aqui, não. Como o escoamento é turbulento, isso aqui é um caos completo, as partículas não têm movimento ordenado, ou seja, uma partícula que eu estou analisando, a velocidade dela vai ter componente na direção X, Y, Z. Ok? Isso aí é um caos completo e é muito variável. Certo? Isso significa o quê? Significa que escoamento turbulento, a equação dessas tensões aqui, ó, que foram deduzidas anteriormente, elas não são válidas. Essa equação aqui não é válida. Certo? Porque eu não tenho a direção preferencial do escoamento para eu poder analisar aqui a taxa de deformação. Porque aqui é um caos completo. Ok, pessoal? Então, no escoamento, por isso que eu sempre falei, quando a gente está analisando as situações dos exemplos, quando a gente estava trabalhando em cima das tensões cisarianas, eu sempre dizia, considerar as velocidades muito pequenas, com características de fluido de escoamento laminar, um escoamento bem comportado. Certo? E ali a gente estava aplicando essa equação, certo? O cálculo das tensões. Em escoamento turbulento, esta equação, da forma como está expressa aqui, ó, ela não é válida, ok? E torna-se bem mais complexo aí o movimento, ok? Quanto maior a turbulência, certo? Maior vai ser a transferência de quantidade de movimento das partículas do fluido com a parede, certo? Da tubulação, vamos considerar uma tubulação, da tubulação que conduz, certo? Isso é uma coisa que a gente não vai impedir na prática, mas, se possível, a gente sempre luta para que isso seja laminar, certo? Mas a gente não vai impedir, não consegue impedir na prática, isso é quase que impossível, certo? Evitar que haja escoamento turbulento dentro de tubulações. Mas a gente tem que dimensionar considerando todas as situações possíveis, certo? Então, pessoal, agora, por exemplo, já existe situação onde a turbulência é possível, é desejável, certo? Como no próprio Fox, né? Você lendo lá a parte introdutória desse assunto, vocês vão ver que é importante turbulência no interior das veias do corpo humano. Por quê? Porque as partículas do fluido, que no caso seriam as hemácias, as células do sangue, elas vão estar em movimento caótico, certo? E com transferência de quantidade de movimento molecular das partículas com a superfície das veias. E é exatamente aí onde vai haver a troca de gases e de alimento necessário para a sobrevivência das células. Então, existem situações, certo, onde a turbulência já vem naturalmente. A natureza já traz a turbulência naturalmente, certo? Como é o caso do fluxo do sangue nas veias, ok? Mas em tubulações, não. A gente pode projetar uma tubulação. A gente luta a projetar a tubulação, certo, de uma situação mais simples possível. Mas sabendo que, na prática, a turbulência nunca vai ser evitada. Certo? Então, vocês vão aprender a dimensionar tubulações da professor Paulo, em diferentes situações. Ok? Isso vai depender muito do projeto que vocês vão avaliar, vão desenvolver, aliás. Certo? E da mesma forma lá com a professora Goretti. Ok? Professora Goretti, vocês vão dimensionar a rede de distribuição de água de cidade, rede coletora de esgoto de cidades. Tem que levar todos esses conceitos. Conceito de tensão cisariana, conceito se o escoamento é laminal turbulento, cálculo de taxa de deformação. Vocês vão fazer todas essas aplicações na prática, lá no saneamento. E em hidráulica também. Em hidráulica, vocês vão dimensionar reservatórios elevados, certo? Tubulações adutoras que conduzem água para um determinado ponto,
certo? Que são aqueles tubos de maior diâmetro, né? Depois vem a rede de distribuição, que já são tubos de diâmetro menor, certo? E depois vem a distribuição local para as residências, que o tubo é menor ainda, certo? Agora imagine aí, você analisar toda uma rede de distribuição de água, certo? Aí vocês vão ver tudo isso aí na disciplina de saneamento com a professora Gorete, ok? E dimensionamento de tubulações do tipo adutora, certo? Ou tubulações de grande porte, certo? E também reservatórios, né? Lá com o professor Paulo de hidráulica. E esses conceitos aí são fundamentais nesta análise, certo? O dimensionamento dessas estruturas. Ok, pessoal? Então, escoamento laminar é exatamente isso. É um movimento ordenado em camadas ou lâminas, certo? E o escoamento turbulento é um movimento desordenado das partículas. Aqui, em seguida, a gente vai ver uma GIF, certo? Que mostra exatamente a situação. Olhe bem, eu vou falar antes de projetar a GIF. No início, vocês vão ver uma linha central bem ordenada, certo? Ali é um corante que foi lançado dentro de um tubo transparente que conduz água com andada vazante. Então, ele vai mostrar, quando mostrar lá a tubulação com a linha bem comportada, em cima vai estar escrito laminar. Então, ali está caracterizando o escoamento laminar. Ele não vai mostrar, mas o registro vai estar sendo aberto gradativamente. À proporção que ele vai abrindo o registro, a vazão vai aumentando, a velocidade de escoamento vai aumentando e o regime vai mudando de laminar, depois vai para uma situação que a gente chama de transição e depois passa para a turbulenta, certo? Então lá vocês vão ver, o laminar, o corante traça uma linha perfeita no centro do tubo, certo? A transição, essa linha já começa a sofrer oscilações. E na turbulência você já começa a ver o caos no interior da tubulação, ok? A partir do corante que foi lançado como traçador para ser observado. Então vou passar aqui, certo? A GIF. Então aqui você vai ter, ó, aqui eu tenho um fluxo laminar, aqui ele já começa aumentando a vazão, ele vai deixando de ser laminar, que já está na transição, certo? E agora ele já vai entrar na turbulência. Aqui ele já está turbulento, certo? Já está, as partículas já estão, ó, fluxo turbulento, certo? E a proporção que você vai aumentando a vazão, essa turbulência vai mudando, certo? Aí no final a gente chama de turbulência completa, certo? Que é quando o corante já fica totalmente misturado à água. Okay? Aí a turbulenta, ó, ele já, no final, antes de terminar a GIF, ele já está entrando na turbulência completa. Então, você já vai ver o corante totalmente homogeneizado, certo? No fluido que está escoando. Ok? Agora já está totalmente homogeneizado. Ok? Então aí a gente vê claramente, ó, o laminar, aqui já é transição, certo? Aqui já vai mudando de transição, certo? Já entrou aqui turbulento, já está turbulento aqui. E aqui a turbulência completa com homogeneização. Ok? Inicia um processo de homogeneização no interior do tubo. Lá no nosso laboratório, a gente adquiriu, certo, um equipamento, o módulo experimental de Reynolds, certo? E esse módulo experimental de Reynolds, a gente simula exatamente isso aí. O corante que a gente usa água, o tubo é transparente, tem um resistorzinho, vai abrindo o resistor, vai variando a vazão. A gente usa água, que tem um reservatório, uma caixa de acrílico, certo? Conectada ao tubo, e a gente enche o reservatório e vai controlando a vazão do tubo no resistor. Ok? Então, a vazão, a gente abre um pouco o resistor e lá tem um recipientezinho com corante que a gente bota azul de metilene. Ele vai ter a mesma densidade da água. Ok? Então, um recipiente com azul de metilene ligado por uma mangueirinha, certo? Que tem um furo nesse tubo de vidro, a mangueirinha entra no tubo de vidro. Ok? E tem um bocalzinho no centro do tubo de vidro. Certo? E lá no recipiente a gente tem um resistorzinho. Então a gente vai abrindo o resistor, vai liberando o corante enquanto o fluxo está acontecendo. Certo? Então, no início a gente mantém o resistor bem, quase que fechado, para ter um fluxo
certo? Um comportamento caracterizado bem como laminar, certo? Então, lá a gente vai medir a vazão, tem os dispositivos de medir vazão, um cronômetro, certo? Então, a gente mede a vazão, certo? E a partir daí, calcula o número de Reynolds, calcula o número de Reynolds, verifica a faixa e checa, e chega à conclusão que aquela linha que está se comportando como laminar está exatamente dentro da faixa esperada, que eu vou já mostrar para vocês que faixas são essas, ok? E quando a gente abre mais um pouco o registro, certo? E continua liberando o corante, certo? A gente vai ver que ele vai mudando a transição, vai mudando, né? Passa do laminar para a região de transição. Dentro da região de transição tem uma faixa de Reynolds, que está dentro da região de transição, ok? Existe uma faixa do número de Reynolds. A gente vai, mede lá a vazão, calcula a velocidade média de escoamento, calcula o número de Reynolds, obtém o número de Reynolds e verifica se está dentro da faixa, certo? Para a transição. Aí você checa e realmente está na faixa de transição. Aí a gente abre mais o registro, entra em turbulência, certo? E a gente vê que a linha não está mais bem comportada, já está corante, homogeneizada dentro do campo de escoamento, certo? E lá a gente mede a vazão, depois calcula a velocidade média de escoamento, entra na equação, calcula o número de Reynolds, checa o número de Reynolds e verifica realmente que está dentro da situação de turbulência esperada. Ok? Então a gente vai obtendo com o traçador, visualmente, a gente vai sabendo quando está no laminar, na transição, na turbulência, e ao mesmo tempo a gente vai calculando. Certo? Calcula o Reynolds, checa a transição. Olha, a linha está bem comportada. Opa, beleza. Certo? Aumenta o registro, a linha está tortuosa. Calcula o número de Reynolds. Checa, deu transição. Observa, opa, a transição, beleza. Abre mais o registro, o corante está totalmente homogeneizado. Calcula a velocidade média. Calcula o número de Reynolds. Checa, é transição. Observa, vê que está homogeneizado, é transição, não é turbulento. Observa, vê que está tudo homogeneizado, realmente é turbulento, ok. Certo? Então, a gente faz essas medidas, certo? Checa em laboratório, certo? E é um experimento relativamente simples. Na época que eu fiz o curso de engenharia civil, que eu fui monitor de hidráulica, certo? Um dos trabalhos que a gente estava desenvolvendo era desenvolver um módulo experimental de Reynolds em laboratório, certo? Então, a gente, e como a UFC na época tinha todo o aparato, inclusive tinha até vidreiro, né, para trabalhar em cima dos projetos, certo? A gente fazia o desenho direitinho, levava para o vidreiro e montava lá as estruturas, certo? A gente fez o tubo de vidro, fez o resistorzinho conectado ao tubo de vidro, certo? Só que a caixa d'água, em vez de a gente usar a caixa de vidro, a gente usou uma caixa de 500 litros de água, certo? Botou em cima da bancada, certo? Lá do laboratório, e lá a gente montou o módulo experimental, certo? Só que para a gente observar, pessoal, esse módulo experimental, certo? Ele é muito sensível à vibração externa, certo? Ele teria que ter amortecedores para evitar a vibração externa. Então, você está lá no laboratório simulando esse efeito e passasse um carro no estacionamento, certo? Ou qualquer outra coisa que gerasse vibração do solo próximo ao local onde a gente está realizando o experimento, ele já interferia, já sofria interferência, a linha já oscilava, certo? E mascarava o resultado. Então, tem que ter um controle, certo? Bem, como o nosso laboratório, aqui no laboratório de recursos hídricos da UFCA, ele está relativamente distante, o local onde foi instalado o equipamento está relativamente distante do estacionamento, certo? Ou seja, as vibrações produzidas pelos carros não interferem de forma significativa, certo? E as pessoas passando também não vão interferir, certo? A gente consegue controlar bem, checar bem direitinho esse comportamento, principalmente no traçador, certo? Mas lá na UFC era diferente, porque o bloco vizinho à janela onde estava a bancada que a gente instalou o módulo, certo? Já tinha estacionamento, então lá tinha trânsito de carro. Okay? E sofria oscilações. Então tem que ser bem controlado o experimento. Ok? Então aqui tem essas situações. Para tubos de seção transversal circular,
o escoamento permanente, ou seja, a vazão constante, certo? O número de Rayleigh abaixo do qual o escoamento laminar é 2.000. Então, se você calcula, certo? Quando eu chego exatamente em 2.000, a gente já chega naquela zona inconclusiva, certo? Já está vizinho à zona inconclusiva. Quase que a gente não consegue distinguir entre laminar e transição, ok? Agora, se a gente encontra valores abaixo de 2.000, certo? A gente observa que a linha é perfeita de escoamento, certo? Como é que a gente calcula isso? Observe bem o seguinte, pessoal. Aqui vai ter um fluxo. Tem uma vazão entrando, ó, Q. Vazão entra e sai, né? E essa vazão aqui é constante. Certo? E aí eu tenho um escoamento permanente, vazão constante. Certo? Esse meu tubo aqui, ó, ele tem um diâmetro. Diâmetro dele, que é o meu comprimento característico. Certo? A equação de Reynolds vai ser quem? Rho V vezes L. L é o comprimento característico. Mas a gente já sabe que para a esfera, o comprimento característico é o diâmetro da esfera. Para tubos de seção transversal circular, o comprimento característico é o diâmetro do tubo. Então, aqui é Rho VD, onde D é o comprimento característico, dividido por μ. Ok? Eu preciso calcular esse V. O que é esse V? Velocidade média. Certo? Se esse meu tubo tem um diâmetro D, certo? Ele vai ter uma área de seção transversal circular, né? Isso aqui é uma área de seção transversal circular. Qual é a área? I D2 sobre 4. Aqui é a área da seção transversal do tubo, certo? E o tubo, por ele está passando uma vazão constante Q. Então, qual vai ser a velocidade média de escoamento do tubo? Vai ser a vazão dividido pela área, certo? Isso aqui é o escoamento permanente. Vocês vão ver lá em Paulo, certo? Que quando você for dimensionar o sistema, você vai considerar o escoamento permanente, certo? Alguns casos específicos você pode considerar o escoamento transiente, mas em casos específicos, de análise de golpe de Ariete, que mais na frente a gente vai falar sobre isso, certo? Mas para o dimensionamento de uma estrutura hidráulica, a gente considera o escoamento permanente, ok? Então, escoamento permanente, vazão de escoamento é constante, certo? A área da seção transversal, como é a seção transversal circular, a área é πd2 sobre 4. Logo, a velocidade média de escoamento é a vazão dividida pela área. Isso aqui vem da equação da continuidade, não é isso? A gente chegar lá, a equação da continuidade, a gente vai explorar mais essa expressão. Vamos ver por que a gente chega nessa expressão, certo? De forma bem detalhada. Então, calcula a velocidade média. Eu pego a vazão, divido pela área da seção transversal. Calcula a velocidade média. Qual é o fluido que está escoando aqui? Água. Qual é a temperatura da água que está escoando? É tal. Chego na tabela, encontro massa específica e viscosidade para aquela temperatura. Certo? Eu já tenho a velocidade média de escoamento, e eu tenho o comprimento característico, que é o diâmetro do tubo, que é a seção transversal circular, certo? Aí eu calculo o número de Reynolds. Se esse número de Reynolds der abaixo de 2.000, certo? O escoamento é laminar. Ok? Outra coisa vantajosa aqui, pessoal, desses números adimensionais, é porque, como o número adimensional, o nome já está dizendo, é um número, e ele independe de escala, isso significa o quê? Significa que esta análise que eu estou fazendo aqui independe do tipo de fluido, certo? E do diâmetro do tubo que está escoando, certo? Para qualquer diâmetro de tubo, para qualquer tipo de fluido que esteja escoando, o número de Reynolds vai ser dado sempre dessa forma. Você só tem que garantir uma coisa, certo? Que o escoamento é um escoamento interno em um tubo, certo? De seção transversal circular, ok? É um escoamento interno em um tubo de seção transversal circular. E que você tenha condição de medir a vazão, certo? Então, você medindo a vazão,
você sabendo a geometria do tubo, ou seja, o diâmetro, certo, da seção transversal do tubo, certo, você já calcula o quê? A velocidade média. Tendo a velocidade média, sabendo as características do fluido que está escoando, entra na equação calculando o número de Reynolds. Só para vocês terem ideia, o mesmo experimento que a gente faz aqui, certo? A cálculo do número de Reynolds em tubos, certo? Eu fazia lá na UFC, só que em vez da gente ter fluido como água escoando, certo? O que escoava no interior do tubo era vento, era ar. Então, tinha umas turbinas, certo? Que produzia ar no interior do tubo. Era como se fosse um canal, um canal não, um túnel de vento, certo? Por quê? Porque o módulo experimental que foi adquirido foi um módulo alemão, na época foi adquirido por curso de engenharia mecânica, e eles adquiriram o módulo, certo? Como se fosse não, um módulo para escoamento de ar, certo? Então, aí tinha uns termômetros para a gente medir a temperatura do ar que estava escoando, para a gente obter a viscosidade, viscosidade e a massa específica do ar naquela temperatura, obtia das tabelas, certo? E a gente tinha a seção transversal do tubo, qual o diâmetro, certo? E sabia que estava escoando ali era o ar, certo? E a gente, sabendo o ar que está escoando, a gente tem uns dispositivos de medição de vazão, que quando é que for lá e estudar equação de Bernoulli, certo? A gente vai aplicar mais a equação de Bernoulli em desenvolvimento de dispositivos de medição de vazão. Esses dispositivos de medição de vazão em tubos fechados pode ser aplicado para qualquer tipo de fluido escoando, certo? Então, lá a gente tinha os dispositivos de medição de vazão, onde media a vazão do fluido, que no caso era ar que estava escoando, certo? Então, eu tinha a vazão do fluido que estava escoando dentro do tubo, certo? Tinha a temperatura do fluido, no caso do ar, certo? Tinha também a seção transversal do tubo que escoava, certo? Ou seja, a gente tinha todos os elementos necessários para o cálculo do número de Reynolds, certo? Aí, voltando mais uma vez, como o número de Reynolds é um número, ele independe de escala, significa o quê? Significa que eu posso trabalhar com qualquer tubo, de qualquer diâmetro, com qualquer fluido que esteja escoando. Para todas essas situações, o cálculo do número de Reynolds é usando a mesma expressão, ok? Rho VD sobre Ni, onde V é a velocidade média de escoamento, ok? Mesmo você observando que eu tenho uma velocidade variável internamente, certo? Mas a velocidade média é como se eu estivesse fazendo uma aproximação. Olha bem, eu tenho aqui o perfil de velocidade, aqui é o eixo central do tubo. Meu perfil de velocidade é esse aqui, vamos supor. Ou seja, a velocidade máxima aqui no centro, e essa velocidade vai diminuindo à proporção que eu me aproximo das bordas do tubo. Então, essa aqui é uma velocidade variável. O que é que significa esta velocidade média? Significa que eu vou pegar esse meu perfil de velocidade, que não é, certo, um perfil uniforme, e vou aproximá-lo de um perfil uniforme. De tal forma que a área, certo, do perfil uniforme seja igual à área deste perfil não uniforme, certo? Então, é como se eu pegasse isso aqui, ó. Se eu botar até de outra cor. Eu fizesse isso aqui, ó. Ok? Ó. Eu estou aproximando um perfil uniforme. Isso aqui é quem? A minha velocidade média. Certo? E isso aqui é o quê? O perfil de velocidade real. Certo? Mas se eu calcular a área, certo, desse diagrama de velocidade, certo? Aqui, certo? E calcular a área desse diagrama de velocidade aqui, que é o perfil de velocidade real, ambos vão dar o mesmo resultado. Certo? Então, eu estou aproximando o perfil de velocidade real para um perfil de velocidade uniforme. Onde esse perfil de velocidade uniforme é o quê? É a minha velocidade média. E eu faço isso como? Calculando, utilizando essa equação que vem lá da equação da continuidade.
Ou seja, a velocidade do escoamento é a vazão dividida pela área. De outro jeito, que é o que a gente vai ver lá na equação da continuidade, é que a vazão é a velocidade média vezes a área por onde ele está escoando. Certo? Se a vazão é a velocidade média do escoamento, certo? Vezes a área da seção transversal do duto que está havendo escoamento, então a velocidade média vai ser a vazão dividida pela área. É exatamente essa expressão. Então, com isso, eu calculo a velocidade média. Com a tabela e sabendo o tipo de fluido e a temperatura, eu encontro ρ e μ. Certo? Sabendo qual é o tubo aqui, seção transversal, eu tenho o diâmetro. Aqui eu tenho o D. E tenho a velocidade média, calculo o Reynolds. E observo qual é a faixa que Reynolds cai. Para tubo de seção transversal circular, se o Reynolds, certo, cair para valores menores de 2.000, eu garanto que o meu escoamento é laminar. Isso aqui é um resultado obtido experimentalmente por Moody. A gente vai entender o ábaco de Moody, certo? Lá no final, certo? Cuidado, viu, pessoal? Porque quando eu trato desse assunto na avaliação, geralmente eu sempre trato considerando os resultados de Moody. Os resultados de Moody são resultados bem controlados, certo? Porque vocês vão ver faixas para tubo de seção transversal circular, faixas de Reynolds, que vai classificar o escoamento, certo? Várias literaturas dão faixas diferentes. Aí, para eu amarrar sempre a mesma faixa, certo? Eu estou utilizando lá o resultado experimental de Moody, ok? Onde ele fez todo o controle experimental, certo? Evitando vibração, certo? Então, ele fez... É tudo muito bem controlado, o experimento Moody, certo? E outra coisa, aqui, você também, certo? Pode, em vez de entrar na tabela, obter ρ e μ, você pode entrar na tabela e obter μ, né? Então, aqui ficaria a expressão V barra D sobre μ. Ok? Essa expressão da forma que está aqui é até mais simples, porque você só vai obter um valor aqui da tabela, né? E você tem menos chance de errar se for fazer o cálculo aqui manualmente. E aqui você tem que pegar ρ, multiplicar por V barra, por D, e depois dividir por μ. E aqui você tem o quê? V barra vezes D dividido por μ, uma única vez. E você vai obter só isso aqui, ó, da tabela. Certo? Aí você tem a opção. Se quer trabalhar de Reynolds, com Reynolds, ρ VD sobre μ, ou determinar Reynolds por VD sobre μ. É a sua escolha. Ok? Então, quando o Reynolds está abaixo do qual o escoamento é laminar, é 2.000, certo? E o Reynolds, acima do qual o escoamento é turbulento, é 4.000. Então, você calcula Reynolds, certo? Para tubo de seção transversal circular e o fluido escoando dentro dele, independente de qual seja o fluido, independente de qual seja o diâmetro do tubo, certo? Por quê? Porque Reynolds é um adimensional, independe de escala. Então, não faz sentido eu estar trabalhando com dimensão aí, certo? Então, tanto faz. Basta você garantir que tem um fluido escoando e que o seu tubo é de seção transversal circular, certo? Então, nesse caso aí, o Reynolds, acima de qual o escoamento é turbulento, é 4.000, certo? Então, você determina, sei lá, o caso da bola, eu não posso aplicar, porque a faixa de Reynolds para laminar o turbulento em esferas submersas em fluidos é diferente da faixa de Reynolds para laminar e turbulento em tubos. Certo? Isso aí vai depender o quê? Da geometria, certo? Do objeto que você está analisando, certo? Então, isso aqui, essa faixa, pessoal, aqui, de Reynolds 2.000, Reynolds 4.000, certo? 2.000 é abaixo do qual ele é laminar, e 4.000 abaixo do qual ele é acima do qual ele é turbulento, isso aqui é específico para tubos de seção transversal circular. Ok? Cuidado. Porque você vai analisar até também se o escoamento do subsolo, da água subterrânea, se ele é laminar ou turbulento, calculando Reynolds. Mas a faixa é esse, 2.000 e 4.000, não. Porque lá você está tratando de um meio poroso. Então, a faixa de Reynolds para classificar o escoamento laminar ou turbulento para meio poroso é outra. Certo? Assim como o comprimento característico é específico para o meio poroso.
Certo? Quando o pessoal vai desenvolver um automóvel ou um avião que bota num túnel de vento, vai analisar a aerodinâmica, certo? Eles vão analisar o escoamento laminal turbulento de acordo com as características geométricas do objeto que está submerso lá, seja ele um avião, seja ele um carro, dentro de um túnel de vento. Existem canais com água que você simula submarinos, mísseis, navios, mas para cada caso específico, você vai ter um comprimento característico. E para cada caso específico, você vai ter faixas de reinos específicas, onde vai definir se o escoamento é laminar, turbulento ou está numa fase de transição. Ok? Então, em tubos, que é o que a gente vai trabalhar mesmo na engenharia civil, onde vocês vão trabalhar, seja em saneamento, seja em hidráulica, são tubos, ok? Certo? E reinos é essa. Transição, certo? Está aqui nessa faixa aqui, ó, intermediária, onde você não tem conclusão nenhuma, é inconclusivo. Isso aqui é transição. Então, que quando você vai trabalhar com modelos matemáticos, por exemplo, quando você vai dimensionar um sistema de tratamento de distribuição de água, vai dimensionar uma tubulação, esse seu dimensionamento, certo? Nunca deve cair numa situação de transição, porque ele é inconclusivo. Você não tem como determinar o fator de atrito nessa situação. Vocês vão entender isso melhor quando for estudar análise dimensional. Fica complicado, não tem condição. Ok? Então, a gente só tem condição de dimensionar nessas faixas, de laminal e de turbulência. A faixa de transição a gente foge. Certo? É tanto que quando você pega modelos matemáticos já desenvolvidos, que estão consagrados, que estão no mercado, que você vai utilizar esses modelos para desenvolver estruturas hidráulicas, certo? E você começa a fazer simulações, internamente, mesmo você não querendo, o modelo está calculando o número de reinos, ele calcula os fatores de atrito na tubulação, entre o fluido e a tubulação. Ele calcula os fatores de atrito, isso aí vai depender do número de reinos. Quando o número de reinos está dentro da transição, certo? Ele dá um errozinho numérico lá. Ele dá um erro e para de simular. Aí quem não entende isso aí vai ficar doido, querendo descobrir onde é o erro. Ele está exatamente aí. Porque nessa zona de transição, ele é inconclusivo. Você não chega a conclusão alguma. Ok? Então, todo dimensionamento que a gente faz, ou é para escoamento laminar, ou é para escoamento turbulento. Se cair na zona de transição, você não tem equação nenhuma, nem ábaco nenhum, e nem nada experimental que defina de forma clara qual vai ser o fator de atrito entre o fluido e a tubulação. Então, essa zona de transição aí é uma zona obscura dentro da hidráulica e da mecânica dos fluidos. Ok? E que a gente tem que fugir dela. Então, calcula Reynolds, a gente só vai poder trabalhar mesmo, dimensionando estrutura, com Reynolds abaixo de 2.000, Reynolds acima de 4.000. Reynolds, nessa faixa entre 2.000 e 4.000, ele cai na transição, que é uma zona, certo? Inconclusiva. Ok? Que é exatamente o que a gente viu lá na esfera. A gente vai ver Reynolds pequeno, Reynolds não. Reynolds pequeno, Reynolds grande, e Reynolds nem pequeno nem grande. O nem pequeno nem grande aí vocês viram lá no slide, que esse Reynolds nem pequeno nem grande é inconclusivo. É exatamente essa mesma situação. Deixa eu só voltar aqui, ó, lá para o primeiro slide. Ok? Reynolds, efeito viscoso desprezível. Reynolds pequeno, efeito viscoso dominante. Reynolds nem pequeno nem grande, porque ele está dentro de uma faixa. Entre o pequeno e o grande, ele é inconclusivo. Certo? Então, é essa mesma situação que a gente encontra aqui. Agora eu estou definindo o que é pequeno e o que é grande, para tubos de seção transversal circular. Reynolds abaixo de 2.000, o laminar, bem definido. Reynolds acima de 4.000, turbulento, bem definido. Reynolds entre 2.000 e 4.000, indefinido, que é exatamente a transição. E que a gente tem que fugir dela, certo? Porque não tem
como dimensionar a estrutura na transição. Certo? Então, ou você dimensiona a estrutura hidráulica para trabalhar de forma laminar ou de forma turbulenta. Ok? Alguma dúvida, pessoal? E aí, pessoal? Não, professor. Tudo certo, professor. Por enquanto, tranquilo. Então, eu vou mostrar aqui uma GIF, que é a simulação da bola de futebol em túnel de vento, com o traçador, mostrando, certo, as possíveis linhas de corrente que pode surgir. Nesse caso específico, vocês vão ver que as linhas de corrente estão tão bem comportadas e estacionárias, certo, que o escoamento é estacionário. Ok? Está aqui, ó. Certo? Olhe bem, as ponteiras que estão lançando corante é aqui. Então, o escoamento é nessa direção. O escoamento acontece, ó, deixa eu mostrar aqui, botar uma seta. Certo? Opa. O escoamento acontece, deixa eu mudar aqui a câmera. Ó. O escoamento acontece nessa direção. Ok? Então, a fumacinha, ó, aqui são ponteiras. Ó. Ok? Ponteiras onde está sendo lançada, o traçador está sendo lançado por essa ponteira. Aqui tem uma ponteira bem vista. Certo? O traçador está sendo lançado aqui, que é o corante. Certo? Aqui eu tenho o quê? A montante, olha bem. Aqui eu vou chamar de ponto de separação. O que é o ponto de separação, pessoal? Se você observar, aqui tem várias linhas de corrente. Aqui tem uma linha de corrente, ó, que se faz nesse sentido. O escoamento é estacionário, está bem comportado. Linha de corrente igual a trajetória. Né? Aqui é uma linha de corrente. Ó. Certo? Ela passa aqui. Ela vem por cima da bola. Chega bem aqui, ó, aí faz isso. Está linha de corrente. Certo? Se você observar, esse outro traçador que é lançado aqui, ó, ele faz isso. Certo? Faz isso aqui. Ok? Aí chega bem aqui, ó, ele se separa da superfície da bola. Aqui ele já é oscilando, aqui já não é tão estacionário, não. Aqui. Ok? Mas se você observar, ó, essa linha que eu tracei está praticamente em cima da linha do traçador. Certo? Aqui eu vou chamar de região de ponto de separação. Certo? Esse ponto de separação acontece em todos os pontos, certo? Ao longo da superfície da bola, certo? Que não é necessariamente na região do diâmetro da bola, certo? Então, esse ponto de separação acontece em toda a superfície da bola, daqui para frente ele se separa do fluido, certo? As linhas de corrente que vêm rente aqui com a superfície da bola. Certo? Então, se você observar, ó, aqui você vê, ó, o fluido vem, ó, incide aqui e vai. Certo? Incide aqui e vai. Certo? Então, o fluido está incidindo aqui, ó, na região frontal, você tem uma pressão gerada aqui na região frontal. Certo? E você vai ter também o atrito lateral, ao longo aqui da bola. Ok? Aí o que é que a gente vai analisar? Olha bem, aqui essa linha que eu passei, são todos os pontos de separação estão ao longo dessa linha, certo? Ao longo de toda a superfície da bola, ok? Aqui é o ponto de separação ou de deslocamento das partículas, ok? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu vou ter um escoamento laminar a montante dos pontos de separação. Aqui é montante e aqui é jusante. Certo? Então, a montante do ponto de separação, o escoamento é laminar. A gente pode comprovar isso se você pegar no próprio GIF, traçar uma linha coincidindo com a linha do traçador, você vai ver que ele vai ficar uma sobre a outra durante todo o tempo de observação. Isso aí está caracterizando o escoamento laminar. Agora, isso aqui não acontece aqui. Ó. Esta linha que eu tracei, certo? Olha bem, essa linha que eu tracei está bem visível aqui. Ó. Essa linha que eu tracei não coincide com nenhuma das outras, porque as outras estão oscilando, certo? Então, nesta região aqui, ó, o meu escoamento não é mais laminar, certo? E também o meu escoamento aqui também não é estacionário.
É transiente porque as linhas estão em movimento no meu campo de escoamento. Aqui não. Aqui é um escoamento laminar e estacionário. Ao passo que a minha linha de corrente, certo? Que coincide com a minha trajetória, certo? Ela está exatamente sobre a linha que eu tracei aqui manualmente. Caracterizando aqui um escoamento onde as linhas de corrente são estacionárias, são paradas, são bem comportadas. Certo? Então, aqui eu vou ter a montante, certo? Dos pontos de separação, um escoamento laminar estacionário. Ok? Aqui eu vou ter... Tudo que eu estou me referindo aqui é antes do ponto de separação, pessoal. Aqui é o ponto de separação ao longo de toda essa linha aqui, na superfície da bola, nessa parte frontal, na parte posterior também. Certo? Aqui é o ponto de separação. Certo? Entre o ponto de separação, certo? E do ponto de separação, a montante dele, certo? Aqui na superfície da bola, vai se desenvolver o que a gente chama de camada limite. Certo? O que é a camada limite, pessoal? Porque aqui você está observando o seguinte, que, certo? O efeito viscoso é desprezível, porque trata-se de uma bola de esfera que tem uma dada velocidade de escoamento passando por ela. Certo? E a gente já fez o cálculo anterior. Certo? A gente viu que o efeito viscoso aqui é desprezível. Certo? A região frontal, certo? É quem tem as maiores pressões. Certo? Numa situação dessa, o que é que vai acontecer? Eu tenho, como o efeito viscoso é desprezível, mas eu não posso dizer que o meu escoamento é ideal, o meu fluido é ideal por natureza, porque ele não é, ele é real. Certo? E significa o quê? Significa que que próxima à superfície da bola, aqui a montante, e próxima à superfície da bola, a montante, vai se desenvolver o que a gente chama de camada limite. E é exatamente essa camada limite que propicia, certo, o desenvolvimento dessa separação do fluido nesses pontos de separação, gerando o que a gente chama de esteira. Então, aqui é uma esteira na parte posterior. Uma esteira, certo? Aqui eu vou ter, as linhas de corrente fazendo isso, certo? As linhas de corrente vêm, passa aqui pela superfície, de forma laminar, certo? Ela está passando aqui bem comportada, certo? Quando chega bem aqui, ela se choca aqui com a superfície, vem pela superfície, se separa da superfície nesses pontos aqui, que é o ponto de separação, gerando o que a gente chama de esteira. Isso aqui é uma esteira. Então, essa esteira aqui é gerada devido, certo, à existência dessa camada limite. O que é a camada limite? A camada limite é uma camada que existe, certo? Que sem a existência dessa camada, não teria como você avaliar, certo, o efeito, na prática, o que acontece com o fluido considerado escoamento não viscoso. Ok? Para você explicar, você tem que considerar essa camada limite. O que é a camada limite, pessoal? Vamos supor que isso aqui é a superfície da bola. Esta é a superfície da bola. Certo? Vou até botar assim. Se fosse a superfície da bola. Essa regiãozinha aqui. Certo? Superfície da bola. O que é a camada limite? A camada limite é aquela camada onde você vai ter uma variação de velocidade, mesmo considerando o fluido como ideal. Certo? Se você está considerando o fluido como ideal, ele é um fluido não viscoso. Certo? Mas ele é não viscoso, o comportamento não viscoso dele é um comportamento que acontece acima da camada limite. Dentro da camada limite, você não pode desprezar o efeito viscoso, ele vai existir. Porque se você desprezar o efeito viscoso dentro da camada limite, certo? Não tem como você justificar a formação da esteira ajusante. Então, aqui você tem uma esteira ajusante, que só acontece devido ao surgimento da camada limite. Então, a camada limite é exatamente essa camada. Aqui você vai ter uma variação de velocidade. O escoamento está acontecendo nessa direção, certo? Nessa direção.
Esse aqui é o escoamento, você considerando o fluido não viscoso, certo? Mas entre o escoamento do fluido que você está considerando não viscoso, que é uma simplificação, e a superfície da bola, você tem que considerar o efeito viscoso, certo? Que é exatamente esta camada limite. Certo? A camada limite é a camada onde você vai expressar o efeito viscoso, certo? Do escoamento do fluido, certo? Sobre a influência da superfície, certo? Da esfera, ou da bola, nesse caso específico. Então, aqui você vai ter uma variação de velocidade, certo? Que é a velocidade é variável, certo? Deixa eu só aparece aqui para melhor. Ó, a velocidade certo? Opa, ela é variável dentro da camada limite, certo? Vou fazer isso aqui. Vamos fazer aqui um perfil de velocidade variável. Ó, certo? Então, isso aqui é o meu perfil de velocidade. Ela é nula, o fluido é em contato com a superfície da bola, e ela vai aumentando, 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 ó, até atingir a velocidade que você está considerando no escoamento ideal. Certo? Então, o escoamento ideal ele vai acontecer, certo? Acima da camada limite. Então, as velocidades, certo? Acima da camada limite, que é essa daqui, e as demais que estão acima dela, certo? Eu posso prever considerando o escoamento laminar. Aliás, considerando o escoamento ideal. Agora, essa camada laminar aqui não, certo? Ela tem que levar em conta o efeito viscoso. E a existência desta camada limite, certo? Existente aqui, é exatamente o motivo do surgimento dessa esteira. É exatamente quando acontece a separação, certo? Das partículas do fluido, certo? Da influência aqui da minha esfera que está submersa. Então, esse ponto de separação aqui só surge devido à existência da camada limite. Ok? Sem a camada limite, isso aqui não aconteceria. Essas linhas de corrente seriam simétricas. As mesmas linhas de corrente existentes aqui apareceriam aqui em jusante. Certo? E aí eu não observaria de forma alguma, certo? O efeito de resistência do escoamento do fluido na esfera. Ok? Porque eu teria uma simetria das linhas de corrente. Ok? Esse efeito de resistência devido à pressão frontal só aparece devido ao quê? Devido ao surgimento da esteira. E a esteira, que está aqui, a jusante, certo? Ela só acontece devido à existência da camada limite. E a camada limite é aquela camadazinha de fluido que está escoando em contato com a superfície sólida que sofre variação de velocidade, ok? De uma mínima na superfície sólida até uma máxima. E essa máxima, dela para cima, todas as velocidades podem ser previstas considerando o escoamento, certo? E de um fluido ideal, com a ausência do efeito viscoso, certo? Mas aí você está considerando isso aí só para análise, ó, acima da camada limite, certo? Na camada limite, o efeito viscoso tem que ser considerado, certo? Se você desprezar o efeito da camada limite, você não tem, certo, o surgimento da esteira, que é observado na prática, nos túneis de vento, certo? Então, mesmo você desprezando o efeito viscoso, certo? A região frontal, certo, vai ter, certo, a pressão, que vai dar resistência ao deslocamento da bola, certo? Devido exatamente ao surgimento da esfera. Certo? Ok, pessoal? Agora, se você observar aqui, ó, você vai ter um escoamento laminar a montante, certo? Você vai ter uma camada limite laminar, porque ela está bem comportada, as linhas de corrente são bem comportadas. Do ponto de separação, a montante dele,
as linhas de corrente são todas bem comportadas. Certo? Então, eu vou ter um escoamento laminar, a montante da bola, e vou ter um escoamento laminar na camada limite, certo? Que é nessa região aqui, entre a bola, na região onde a superfície da bola interfere na velocidade, devido ao efeito viscoso, certo? Acima da camada limite, certo? Como aqui uma situação de fluido, onde eu estou desprezando o efeito viscoso, isso só vai acontecer acima da camada limite. Na camada limite, eu tenho que considerar a viscosidade. E eu tenho que considerar a camada limite devido ao surgimento da esteira, que é essa separação que acontece das partículas na superfície, certo, da bola, certo, da superfície desse ponto de separação para montante, as partículas, para jusante, aliás, as partículas se separam devido à existência da camada limite. Então, a camada limite tem que existir. Então, aqui eu vou ter escoamento laminar, montante da bola, vou ter um escoamento, certo? É uma camada limite laminar, um escoamento laminar na camada limite, certo? A montante do ponto de separação, certo? Aqui eu tenho a montante da bola, e aqui eu tenho uma camada limite, a montante do ponto de separação. E a jusante do ponto de separação, eu tenho o quê? A formação da esteira. E se você observar, o corante aqui está com turbulência, né? Então, aqui eu tenho uma esteira turbulenta com vórtice. Aqui eu tenho um vórtice, certo? Você pode ver que em alguns momentos, certo? O corante aqui, o traçador, ele adquire aqui um movimento de vórtice, né? Esse movimento circular, certo? Tipo um ciclone, ok? Então, isso aqui é a formação de vórtice, certo? Então, aqui é uma esteira turbulenta com vórtice ajusante da esfera. Então, mais uma vez, eu tenho escoamento laminar a montante da esfera, eu tenho uma camada limite de escoamento laminar a montante do ponto de separação, ok? No ponto de separação, eu vou ter a separação das partículas que estão próximo, certo, à esfera para jusante, certo? Gerando o que a gente chama de esteira. E essa separação só acontece devido ao surgimento da camada limite laminar, ok? Então, mesmo eu considerando o escoamento como ideal, certo? Essa consideração só pode ser feita acima da camada limite. Porque dentro da camada limite eu tenho que considerar o quê? O efeito viscoso, ok? Que vai gerar esse gradiente de velocidade aqui, certo? Que vem da superfície de contato com a bola para cima, certo? E vai chegar a uma determinada distância, que é a espessura da minha camada limite. Isso aqui vai ser a espessura da minha camada limite, certo? Acima da espessura da camada limite, eu posso considerar o escoamento como ideal. Aí funciona bem, certo? A análise do escoamento ideal. Certo, pessoal? A gente vai discutir melhor essa situação de formação de esteira, escoamento laminar de montante, escoamento laminar, certo? Na camada limite, certo? A montante do ponto de separação e a esteira, certo? A gente vai estudar bem quando for fazer análise dimensional, quando for adentrar, certo? No mérito aí do cálculo das forças de arrasto, certo? Então, olhe bem, com o número de Reynolds, eu sei que o número de Reynolds, como a gente já viu antes, certo? Deixa eu voltar aqui. Como a gente já viu antes, o número de Reynolds é a força, a razão entre a força inercial e a força viscosa. Com o número de Reynolds, eu sei qual é essa razão. Mas com o número de Reynolds, eu não sei qual é a força viscosa, nem qual é a força de inércia. Eu só sei que, a partir da análise do número de Reynolds, eu só sei se a força de inércia é maior ou menor que a força viscosa, certo? Mas eu não mensuro a força viscosa, certo? Isso aí vocês vão entender quando a gente for estudar a análise dimensional. A gente vai determinar alguns adimensionais, vai simular alguns experimentos, certo? E a partir desses experimentos, utilizando os adimensionais, a gente vai poder fazer o cálculo dessa força de arrasto, que é a força viscosa,
superfícies, tanto de esfera como no interior de tubos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Então, olha bem, a gente finaliza a aula agora, certo? Com escoamento laminal turbulento, certo? E na próxima aula a gente vai estudar escoamento de fluidos compressivos e incompressivos. Como a gente já viu lá no início da aula, certo? Como a gente viu aqui no início da aula, certo? Em mecânica do fluido e hidráulica, o que vai pesar muito, certo? Na análise, no dimensionamento de estruturas, é a avaliação, certo? Da natureza viscosa do fluido, certo? E de sua compressibilidade. Agora a gente já viu, certo? Como fazer a avaliação da natureza viscosa do fluido, se ele é não viscoso ou viscoso. Ele sendo, o escoamento do fluido sendo considerado viscoso, tem como a gente avaliar se ele é um escoamento laminar ou turbulento. Certo? Na próxima aula, a gente vai estudar o escoamento de fluido, mas vamos começar a estudar, certo? Com relação à natureza compressível ou não do fluido que está escoando. Certo? O que define um escoamento de fluido compressível ou incompressível? Certo? Será se na natureza existem fluidos compressíveis e incompressíveis? Ou será se todos os fluidos da natureza são compressíveis? Em algumas situações particulares eu posso considerar incompressível. Certo? Essa é uma análise muito relativa, assim como foi relativa a análise do escoamento não viscoso e viscoso. Porque vocês viram que, apesar de, na natureza, todo fluido ser real, ou seja, todo fluido possui viscosidade, algumas situações específicas que você está analisando, você pode considerar ele sem viscosidade. E o seu erro na análise final não vai ser tão significativo. Então, isso aí é uma coisa muito relativa do ponto de vista matemático e físico. Certo? Do mesmo jeito vai ser a compressibilidade ou incompressibilidade do fluido, do escoamento do fluido. Vocês vão ver que na natureza, todo fluido, certo, tem sua compressibilidade. E todo fluido é compressível, por natureza, no seu escoamento. Só que vão existir fluidos que e vocês vão ver também o que vai definir que o escoamento é compressível ou não é a variação da massa específica. Você vai ver que todo fluido submetido a uma variação de pressão, ele varia sua massa específica. Seja ele água, seja ele gás. Certo? Mas vocês vão ver que em algumas situações específicas, certo? Essa variação de pressão vai produzir uma variação de massa específica tão pequena, certo? Que eu posso considerar na minha análise aquela situação como um escoamento incompressível do fluido. Certo? Então, vai ser uma coisa relativa, assim como foi, do ponto de vista físico e matemático, considerar ou não a viscosidade do fluido. Aqui vai ser da mesma forma. A gente vai ter que fazer análise e verificar se eu posso ou não desconsiderar a compressibilidade do fluido e considerar, certo, que o fluido está escoando, ele escoa de forma incompressível. Certo? Vocês vão ver que existe uma forma de fazer essa avaliação. Ok? E vocês vão ver que na engenharia civil a gente caiu numa situação bastante confortável. Ok? Certo? E no caso dos líquidos, dentro das variações de pressões usuais da engenharia civil, certo? Todos são considerados como incompressíveis. Ok? Porque as variações de pressão dentro dos sistemas hidráulicos, certo? Dimensionados no âmbito da engenharia civil, essas variações de pressão não são variações significativas, capazes de produzir uma variação de massa específica relativamente elevada para você considerar o efeito compressivo da água. Ok? Então, isso aí é só um adiantamento do que a gente vai ver na próxima aula. Ok, pessoal? Então, Beleza, professor, tranquilo. pronto. Aí na próxima aula a gente vai terminar essa parte de conceitos fundamentais, descrição e classificação do movimento dos fluidos, e aí eu envio para vocês a outra lista referente a esse assunto. Ok? Certo. Então,
Eu vou agora, certo, liberar aqui a frequência.